E aí pessoal, tudo bom? Você está no canal Entre Tiras, eu me chamo Pedro e hoje a gente vai falar sobre a criação de Watchmen. Watchmen, ao lado de Cavaleiro das Trevas, talvez seja o gibi mais icônico de todos os tempos. Escrito por Alan Moore e desenhado por Dave Gibbons durante os anos de 1986 e 87 e lançado pela DC Comics. Então, como é que começou a ideia de Watchmen, certo? O Alan Moore ele já tinha essa ideia na cabeça dele, porém foi só com a compra da Charlton Comics, que era uma editora de quadrinhos que fez muito sucesso ali nos anos 1950, 1970, quando a DC comprou a Charlton Comics, que o Alan Moore decidiu fazer essa história, Watchmen, com os personagens recém-adquiridos pela DC Comics. Vale lembrar que, nesse tempo, o Alan Moore já tinha escrito Monstro do Pântano, por exemplo, já tinha escrito V de Vingança, né? V de Vingança ele não escreveu primeiramente na DC, ele escreveu na revista Warrior, lá da Inglaterra, e ele já tinha sido convidado pelo editor-chefe da DC, o Dick Giordano, para vir escrever Monstro do Pântano, né? Um título que meio que era uma bucha lá, só para testar ele, e foi um sucesso. Então o Alan Moore estava com toda a pompa para chegar e dar o pitch da ideia dele para DC quando ele quisesse, né? E aí ele chega e vai dar o pitch de Watchmen com os personagens da Charlton Comics, personagens esses que eu vou falar um pouco mais para frente do vídeo sobre eles, e eu acho que vocês conhecem a grande maioria. Então, basicamente a ideia do Alan Moore é a seguinte: eu quero subverter o gênero de super-heróis, eu quero trazer uma roupagem completamente diferente daquelas historinhas mais simples, mais infantis, e fazer uma parada bem séria. Tanto que, no rascunho original do Alan Moore, a história começaria com o corpo do herói The Shield, da Charlton, sendo encontrado em um porto. O Alan Moore ele não achava que os leitores iam se importar tanto com esses personagens, porque se tratava de personagens que já tinham chegado ao ostracismo, né? Tanto que a Charlton vende os direitos desses personagens para a DC Comics, porque eles eram personagens que fizeram sucesso durante ali 3 décadas, eram personagens conhecidos pelo público americano, porém não eram personagens da classe A, né? Da Marvel, da DC, do Homem-Aranha, Batman, Homem de Ferro, Thor, entendeu? Superman, essas coisas. Eles eram personagens mais classe B. Então o Alan Moore achou que o público não ia se importar tanto com esses personagens. E aí beleza, vai o Alan Moore, chega lá no Dick Giordano, que era o editor-chefe da DC, e fala: ó, tenho essa ideia aqui, quero escrever um gibi chamado Quem Matou o Pacificador. A primeira versão era essa. E sim, eu falei pacificador, sim. Tá, eu vou chegar lá. Aí ele chega pro Dick Giordano e fala: ó, tenho essa história aqui, eu quero usar os personagens recém-adquiridos da Charlton Comics, espero que você não se importe, e é isso, o que é que você acha? O Dick Giordano viu o roteiro, achou maravilhoso, falou: puta merda, isso aqui é muito bom. Porém, o corpo editorial da DC queria usar os personagens da Charlton Comics. Esses personagens, assim, na sua maioria, tinham outros que eu não vou citar aqui, porque se esses já não eram muito relevantes na época, imagine os outros. Mas enfim, esses personagens eram Pacificador, sim, Pacificador, o Pacificador da série, era um personagem da Charlton Comics. O Questão era um personagem da Charlton Comics. O Besouro Azul era um personagem da Charlton Comics. O Besouro Azul, o Ted Kord, tá? O antes do Jeremy Reyes, se eu não me engano é esse o nome do Besouro Azul que a gente tem hoje. A gente também tinha o Capitão Átomo, que era um personagem muito importante. Se você assistiu Liga da Justiça Sem Limites, você vai ver todos esses personagens lá. Você tinha a Moon Shadow, que eu não lembro o nome dela, eu acho que era Lince, uma coisa assim. E você também tinha o personagem Thunderbolt, que esse aí eu também não faço a menor ideia de qual seja. E aí o Dick Giordano falou: beleza, cara, a gente não quer usar esses personagens pra sua história agora, porque a gente quer usar eles na cronologia oficial da DC, mas se você quiser criar seus próprios personagens, você sinta-se livre para fazer isso. Posso te indicar um cara que já tinha trabalhado com o Alan Moore em outras histórias. Posso te indicar esse cara aqui, esse desenhista, Dave Gibbons, que ele pode te ajudar a desenvolver esses personagens. E aí os dois foram desenvolver os personagens que a gente vê aqui em Watchmen. Então, abre aspas para o Alan Moore. A DC percebeu que seus personagens caros acabariam ou mortos ou inutilizados. E aí, depois ele fala: eventualmente, percebi que se eu escrevesse os personagens substitutos bem o bastante, para que então eles pudessem ser de alguma forma familiares, certos aspectos deles poderiam trazer ao leitor
uma espécie de ressonância ou familiaridade de um super-herói genérico. Então, podia dar certo. Vamos falar um pouco sobre esse começo de Watchmen e como foi surgindo as ideias de cada personagem da trama. O personagem Rorschach, que é o que está na thumbnail do vídeo, por exemplo, ele é inspirado no Questão. Tanto que você põe os dois personagens lado a lado, você vê as similaridades dele fisicamente mesmo, assim, né? Você, visualmente falando, eles são muito parecidos, né? Porém, vale lembrar que o Alan Moore ele deu uma personalidade diferente para cada personagem, então não é uma cópia escarrada, né? Não é uma cópia fidedigna, tá? Mas, visualmente falando, muita coisa, e falando também sobre os poderes dos personagens, muita coisa que é parecida. Então vamos lá. O Rorschach era o Questão, o comediante era para ser o pacificador na história. A Espectral é a Sombra da Noite, a personagem Sombra da Noite que eu falei aí, Lince, é Sombra da Noite, eu troquei o nome, foi mal. O Coruja era para ser o Besouro Azul. O Ozymandias era para ser o Thunderbolt, que eu já falei que eu não faço a menor ideia de que personagem é esse. E o Dr. Manhattan é inspirado no Capitão Átomo. Então, dando uma breve sinopse de Watchmen para vocês, caso vocês nunca tiverem lido, assim, se você nunca leu, vamos brincar, vamos falar a verdade, você tá de sacanagem, né? Isso aqui é leitura obrigatória para todo mundo que coleciona gibi. Mas enfim, vamos dar uma sinopse breve do que o universo de Watchmen se trata e de como esse universo mudou com relação ao que a gente tem hoje em dia no mundo real, né? Então vamos lá. A trama principal trata dos desdobramentos de uma conspiração revelada após a investigação do assassinato de um herói aposentado, o Comediante, que atuara nos últimos anos como agente do governo americano. Em torno dessa história, giram várias tramas menores que exploram a natureza humana e as diferentes interpretações de cada pessoa para os conflitos do bem contra o mal, através das histórias pessoais e relacionamentos dos personagens principais. Na realidade alternativa apresentada em Watchmen, Richard Nixon, que foi o presidente dos Estados Unidos durante a guerra do Vietnã, que na vida real os Estados Unidos perdeu, teria conduzido os Estados Unidos a uma vitória na guerra do Vietnã, no caso. E, em decorrência desse fato, teria permanecido no poder por um longo período. Essa vitória, além de muitas outras diferenças entre o mundo verdadeiro e o retratado nos quadrinhos, como, por exemplo, os carros elétricos serem a realidade da indústria dos automóveis e o petróleo não ser mais uma fonte de energia, isso realmente tem nos quadrinhos, tanto que o Coruja, ele tem um... Eu não sei como é o nome do negócio, é Art, que ele... basicamente uma nave espacial que ele flutua, que tem formato em coruja, de coruja, mas o nome dele no quadrinho dessa nave é Art, enfim. Beleza, vamos continuar, né? Vamos continuar falando. Apesar do uso de petróleo não ser mais uma fonte de energia, derivaria a existência daquele cenário um personagem chamado de Dr. Manhattan, né? O Dr. Manhattan é um indivíduo dotado de poderes especiais, os quais os levam a possuir um vasto controle sobre a matéria e a energia, elevando o nível do estado de um homem para um deus. Neste mundo existiram quadrinhos de super-herói no final dos anos de 1930, como o Superman. O Superman existiu no universo de Watchmen, porém ele inspirou o primeiro super-herói desse universo, que foi o Coruja. Não o Coruja que a gente tem aqui no grupo dos Watchmen no futuro, né? O primeiro Coruja, o Hollis Mason. Essas revistas de super-herói depois foram abolidas porque a galera já tinha os super-heróis na vida real, então não fazia sentido ler mais histórias deles, né? Você podia acompanhar as histórias realmente do que estava acontecendo. E aí elas foram substituídas por quadrinhos de piratas, o que é bem engraçado. O Dr. Manhattan, ele é o único personagem a possuir poderes nesse universo, certo? E ele foi o primeiro personagem, o primeiro super-herói dessa nova era de super-heróis que durou de 1960 até 1977 no universo de Watchmen, e acabou após a Lei Keane, que é a lei de registro de super-heróis, né? Ou seja, basicamente eles pegavam super-heróis, registravam eles, assim como o que acontece em Guerra Civil, só que eles registravam e falavam, ó, a partir de agora tem que obedecer à lei, irmão. Então, ou você trabalha para o governo, ou você tá fora e você é considerado criminoso. Então, assim, a grandíssima maioria dos super-heróis se aposentaram, exceto o Comediante, que começou a trabalhar para o governo dos Estados Unidos como um agente secreto, o Dr. Manhattan, que virou uma arma de guerra, certo? Que inclusive é usado na Guerra do Vietnã, e
outros personagens viveram a vida como fora da lei mesmo, como é o caso do Rorschach. Já outros personagens se mostraram para o mundo, mostraram quem eles realmente eram, suas identidades secretas, e se promoveram com base nisso, como foi o caso do próprio Ozymandias. E o Hollis Mason, o primeiro super-herói lá da Era de Ouro, digamos assim, também fez isso. Ele fez um livro tal, e vendeu esse livro para as pessoas entenderem como é que foi aquele surgimento dos super-heróis tal. Agora eu quero falar um pouco sobre o momento que o Watchmen foi lançado e como isso reverberou no mundo dos quadrinhos, tá? Na época que o Watchmen foi lançado, estavam saindo quadrinhos disruptivos também, como foi o caso de A Queda de Murdoch, que tratava de temas como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e o abuso de drogas, como é o caso de Batman, Cavaleiro das Trevas, que tratava sobre a opressão do Estado, a política e etc. Ambos escritos por Frank Miller, né, que também é outro cara pioneiro nisso. E também estava saindo Maus, né, que eu li recentemente. Maus se tornou um dos meus quadrinhos favoritos da vida, que conta a história do Vladek Spiegelman, que é o pai do Art Spiegelman, que é o autor, sobre os horrores que ele viveu durante o Holocausto. Então, assim, estavam saindo quadrinhos completamente diferentes daquilo que a gente tinha na história, né, do que a gente tinha lançado até aquele momento. Vale lembrar que, como eu falei, o Alan Moore ele já tinha escrito outros petardos, como diz o pessoal do Pipoca Nanquim. Ele já tinha escrito o Monstro do Pântano, já tinha escrito V de Vingança, que ele não tinha terminado ainda. V de Vingança foi comprado depois pela DC para que o Alan Moore terminasse a história e aí fosse lançado pela DC Comics. E o Watchmen foi um dos quadrinhos que ficou muito conhecido por participar do selo Vértigo. Na época que ele foi lançado, o selo Vértigo não existia. O selo Vértigo foi criado em 1993 pela Karen Berger lá na DC para abrigar histórias de pessoas, de escritores ingleses, no começo, né, foram mais escritores ingleses, e trazer eles para os Estados Unidos para escrever o que eles quisessem sob um selo editorial forte como era a própria DC. E aí ela criou o selo Vértigo, que depois absorveu o Watchmen. O Watchmen foi criado como uma revista na continuidade da DC, obviamente em outro universo, mas dentro da própria DC. Depois foi movido para o selo Vértigo, assim como Sandman, assim como o próprio Monstro do Pântano, V de Vingança, também foram movidos para o selo Vértigo. Watchmen ganhou inúmeros prêmios, eu vou ler aqui porque são muitos mesmo. Watchmen ganhou 3 prêmios Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, para quem não sabe. Ele ganhou de melhor escritor, melhor desenhista e melhor série limitada. Ganhou o prêmio Kirby de melhor série limitada, melhor escritor, melhor artista e melhor editor. Também venceu o prêmio Hugo, que esse aqui é um absurdo, porque foi a primeira vez que um quadrinho venceu o prêmio Hugo. Para quem não sabe, o prêmio Hugo ele é um prêmio que premia as melhores ficções científicas, e o Watchmen ganhou o prêmio Hugo, e foi a primeira história em quadrinhos a vencer um prêmio Hugo, cara. Então, assim, foi impressionante esse feito. É uma coisa que a gente não vê nunca, a gente nunca tinha visto, né? E o Watchmen venceu. E falando mais sobre o selo Vértigo, né? Depois que o selo Vértigo foi criado em 1993, o Watchmen foi anexado a ele. O selo Vértigo, para quem não sabe, é um selo da DC Comics destinado a quadrinhos mais adultos, mais cabeças. A gente tem obras como Sandman, como Preacher, como Hellblazer, Fábulas, Lucifer. A gente tem, até ver aqui, Invencível, Os Invisíveis. A gente tem V de Vingança. A gente tem muita coisa boa no selo Vértigo. Eu até quero fazer um vídeo só falando sobre essas obras do selo Vértigo, porque é muita coisa boa mesmo que a gente tem. E o selo Vértigo vai voltar agora, né, galera? O selo Vértigo foi anunciado na New York Comic Con desse ano, que o selo Vértigo vai voltar a partir do ano que vem, trazendo as raízes de volta, ou seja, trazendo aquilo que foi crucial para o começo de Watchmen, que era basicamente pegar alguém, um escritor, falar assim, ó, você tem liberdade criativa para fazer o que você quiser, sobre um selo editorial gigantesco, como é a própria DC Comics, né? Ou seja, é um canhão de publicidade, de marketing. Então pega uma pessoa que é muito boa, um artista que é muito bom, junta essas duas pessoas, fazem um trabalho magnífico e dão a visibilidade necessária. Foi uma coisa que foi excepcional para o Watchmen ter dado certo, né? E assim, o Watchmen ele teve uma importância unânime
para que os quadrinhos fossem vistos como uma coisa mais adulta e não só uma mídia para crianças, né? O Watchmen teve essa importância de fazer isso acontecer, junto com o Cavaleiro das Trevas, como eu falei, e a Queda de Murdoch. Então, o Watchmen é um must-read, né? É um quadrinho que todo mundo deveria ler, todo mundo que coleciona quadrinhos deveria ler, todo mundo que não coleciona quadrinhos, mas não tem preconceito nenhum, deveria ler isso aqui, porque é maravilhoso, tá? Se você não viu os outros vídeos do canal, fiz um vídeo falando sobre Conan, sobre como eu comecei a ler Conan. O último vídeo é sobre a melhor história de Ken Parker, uma história bem diferente do habitual dos quadrinhos, que, assim como o Watchmen, faz um trabalho bem diferente do que a gente está acostumado. Então, se você não viu, veja o último vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço, valeu por ter visto o vídeo até aqui e falou!